Era só uma terça-feira normal. O jornal da manhã estava ligado, como sempre, enquanto eu tomava um café queimado e prestava meia atenção nas manchetes, amarrando o tênis para ir trabalhar. Nem estava olhando para a tela quando algo me fez levantar os olhos, um movimento familiar no fundo de uma matéria ao vivo. Lá estava ela, Camila, minha esposa, sorrindo, rindo, de mãos dadas com uma garotinha loira, devia ter uns 5 anos, vestida com um vestidinho rosa e balançando uma girafa de pelúcia com o braço, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Elas estavam atrás de um repórter que fazia alguma matéria leve no centro da cidade. Só de passagem. Camila parecia radiante, leve, como se os últimos 17 anos que passamos juntos nunca tivessem existido. E então ela viu a câmara. A menina também. O rosto de Camila mudou na hora, olhos arregalados, lábios contraídos. Ela puxou a criança pela mão e saiu rápido do enquadramento, como se estivesse fugindo de algo. Ou de alguém. Fiquei ali parado, com o controle remoto ainda na mão. Aquilo era a Camila. Eu tinha certeza. Mas quem era a criança? Naquele momento, meu estômago afundou. Aquilo não era só uma coincidência estranha. Era outra coisa, algo maior. A primeira rachadura na superfície. A primeira sombra na parede. O começo de tudo que estava prestes a desmoronar. Eu ainda não sabia, mas minha vida já tinha mudado. E nada mais voltaria a ser como antes. Antes daquela manhã, eu teria dito que nossa vida era tranquila. Não perfeita, mas estável. A gente morava numa casinha simples, com a pintura das janelas descascando e o portão dos fundos que rangia toda vez que abria. Daquele tipo de lugar onde você reconhece cada barulho no chão de madeira. A Camila costumava dizer que a casa tinha personalidade. E eu acreditava. O Lucas era nosso orgulho. Inteligente, curioso, sempre com um livro na mão. Era o tipo de garoto que fazia perguntas que nem adulto sabia responder. Tipo, porque as pessoas deixam de se amar? Ele me perguntou isso uma vez. Achei que fosse só uma fase, algo que ouviu na escola, ou leu num livro. Mas hoje acho que ele já sabia de algo que eu não sabia. Camila tinha mudado. No começo, quase imperceptível. Noites, corrigindo relatórios, no escritório, risadinhas no celular que paravam assim que eu entrava no comodo. Começou a se arrumar demais para ir a lugares simples, passava perfume só para ir até o mercado. Eu percebia. Claro que percebia, mas deixava passar, como muitos maridos fazem, tentando me convencer de que era só stress, ou que ela queria se sentir bonita de novo. A gente já não se tocava há meses. Lembro de uma noite em que fiz um chá para ela do jeito que gostava, com um pouco de leite vegetal e uma pitada de canela. Levei até a sala e sentei ao lado, torcendo por um mínimo de conexão. Ela nem levantou os olhos do celular. Valeu, murmurou. Ela costumava se iluminar quando eu entrava na sala. Agora, era como se eu fosse invisível. Eu dizia a mim mesmo que era só uma fase. Que casamento era assim, né? A gente passa por altos e baixos. Segue em frente. Mas, lá no fundo, algo já estava quebrado. Eu só não queria admitir ainda. Uma noite, depois que Camila foi dormir cedo dizendo que estava com dor de cabeça, notei que o notebook dela ainda estava aberto na mesa da cozinha. A tela já estava apagada, mas a tampa não estava completamente fechada. Por um segundo, só um segundo, pousei a mão sobre ele. Eu nunca fui o tipo de homem que fuça as coisas. Sempre acreditei em privacidade, em confiança. Mas essa palavra, confiança, estava começando a apodrecer dentro de mim. Toquei na barra de espaço. A tela de login acendeu. Inserir senha. Dei um passo para trás. O que eu estava fazendo? Aquela era minha esposa. A mulher que deu à luz nosso filho, que segurou minha mão no enterro da minha mãe, que já me escreveu bilhetes de amor nos cantinhos da lista de compras. Eu não ia seguir por esse caminho. Fechei o notebook com cuidado, envergonhado só por ter pensado nisso. Mas a ideia não saiu da minha cabeça. Dias depois, vi uma cobrança estranha na nossa conta conjunta, R$1.900 de um hotel boutique no centro da cidade. Daqueles lugares com roupão felpudo e pétalas de rosa na cama. Fiquei olhando para aquilo 10 minutos. Depois 20. A data da compra era uma quinta-feira. Ela tinha-me dito que ia passar o dia inteiro em uma reunião de planejamento. Perguntei naquela mesma noite. Falei com calma, tranquilo. Ei, você usou o cartão em algum lugar no centro? Tem uma cobrança de... Foi para reservar o espaço de um evento do trabalho, respondeu sem hesitar. A gente precisava garantir logo. Vão reembolsar mês que vem. Eu queria acreditar, e balancei a cabeça como se tivesse acreditado. Mas tinha algo no jeito como ela desviou o olhar que me deu um aperto no estômago. Lucas também percebeu. Naquele jantar, ele estava calado demais. Ficava empurrando as ervilhas no prato e olhando de um para o outro. Tá tudo bem, filho? Perguntei. Ele deu de ombros. Só tô cansado. Mas eu sabia que ele estava observando, ouvindo, captando algo que nenhum de nós tinha coragem de dizer. E comecei a me perguntar coisas que nunca pensei que precisaria perguntar. E se ela estiver mentindo? E se ela já tiver ido embora? E eu só ainda não percebi. Foi num sábado que a mentira desmoronou, dia nublado, calmo, com cara de pedir jogo de tabuleiro e comida por delivery. Camila disse que teria um treinamento sobre liderança no trabalho e saiu cedo, usando um salto que eu nunca tinha visto. Quase nem se despediu. Pegou a bolsa, as chaves, e foi embora. Perto do meio-dia, Lucas desceu com o tablet na mão. Parou em silêncio, me olhando com aquele mesmo olhar difícil de ler que vinha carregando há semanas. Pai, ele disse, posso-te mostrar uma coisa. Pausei o jogo na TV, claro. Ele sentou do meu lado no sofá e abriu uma pasta de fotos. Meu peito apertou. Não era para espionar, ele falou baixinho. Eu só estava olhando as fotos da conta compartilhada da mãe. A sincronização automática ainda está conectada no tablet da família. E lá estavam elas. Foto atrás de foto, Camila sorrindo num restaurante à meia luz, de mãos dadas com um homem do outro lado da mesa. Um cara que eu nunca tinha visto. Em outra, ela estava rindo, encostada nele,
com um brilho nos olhos que eu não via fazia anos. Tinha até um vídeo curto, ela dizendo, com a voz suave: não me importo se ele descobrir. Cansei de fingir. Meu estômago virou do avesso. Passei meses me enganando, dizendo a mim mesmo que era paranoia, exagero. Mas ali estava, a prova, crua e inegável. Eu nem chorei. Só fiquei ali, paralisado. Lucas, quando você viu isso? Perguntei. Semana passada, ele respondeu. Eu não sabia o que fazer. Ele parecia assustado, não só por mim, mas por nós, pela nossa família. Passei o braço ao redor dele, mesmo sentindo que eu mesmo estava prestes a desmoronar. Você fez o certo, sussurrei. Mas a verdade é que tudo dentro de mim já estava começando a desabar. Não lembro muito bem das horas depois que Lucas me mostrou aquelas fotos. Lembro de ficar embaixo do chuveiro, a água quente demais, tentando respirar com aquele peso no peito. Minhas mãos tremiam, a visão embaçava. A traição tem esse poder, entorpece tudo, menos a dor. Eu não queria que o Lucas me visse daquele jeito, então me mantive firme por ele. Fiz o almoço, dobrei roupa, até perguntei como tinham sido as aulas. Mas por dentro, meus pensamentos se desfaziam como linha de blusa barata. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Como ela conseguia olhar nos meus olhos e mentir com tanta facilidade? E o pior de tudo, como eu não percebi antes. Quando anoiteceu, não consegui mais fingir. Camila ainda não tinha voltado para casa. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, só o silêncio. Abri o histórico de localização dela, algo que a gente só usava para ver o trânsito. O último registro era de um endereço residencial do outro lado da cidade. Copiei e pesquisei. Era uma casa de 3 quartos, com piscina, recém-comprada por um homem chamado Eduardo Nogueira. Não reconheci o nome, mas as peças começaram a se encaixar. Hotel boutique, reuniões de trabalho repentinas, vestidos novos, o distanciamento emocional. Ela vinha construindo outra vida enquanto eu permanecia entre o escombro da que tínhamos feito juntos. Sentei na mesa da cozinha e escrevi uma mensagem para ela. Simples, direta. Precisamos conversar. Eu sei. Fiquei um bom tempo olhando para aquela frase antes de apertar enviar. Nenhuma resposta. Já era quase meia-noite quando abri o armário e peguei a velha caixa onde guardávamos nossos documentos do imposto de renda. Lá dentro estavam nossas finanças conjuntas, extratos, cartões. Comecei a fuçar como um louco. E lá estava. Transferências separadas, recorrentes, discretas, escondidas logo abaixo da superfície. Dinheiro indo para uma conta que eu nunca tinha visto. Uma conta só no nome dela. A mentira não era só emocional. Era financeira. Era premeditada. E naquele momento, o homem que eu era, o marido que confiava, o cara tranquilo, o que sempre via o melhor nela, morreu. Algo mais frio tomou o lugar. Ela chegou em casa na manhã seguinte. Calma, tranquila, cabelo ainda arrumado, maquiagem impecável, como se tivesse acabado de sair do set de uma vida que não era a dela. Eu estava de pé na cozinha, encarando uma caneca de café vazia que já tinha enchido 3 vezes sem beber. Lucas ainda dormia lá em cima. A casa estava silenciosa demais. Ela largou as chaves, pendurou o casaco, e não disse uma palavra. Virei devagar. Você não respondeu minha mensagem. Ela me olhou por um instante, depois se virou para o refrigerador e abriu como se eu não tivesse dito nada. Não tive tempo. Engoli seco, tentando manter a voz firme. Eduardo Nogueira. Esse é o nome, né? Ela congelou. E isso já era resposta suficiente. Continuei, com a voz baixa e trêmula. Eu vi as fotos, o jantar, os dois de mãos dadas. Vi o vídeo. Ouvi o que você disse. Seus ombros se retesaram, mas ela não virou para mim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei. Ela suspirou. Um pouco mais de um ano. 1 ano. 13 meses de mentiras. 13 meses fingindo me amar enquanto montava uma vida com outro. Senti minhas pernas fraquejarem, mas me apoiei na pia atrás de mim. E o dinheiro? Perguntei. A conta escondida. As transferências. Ela finalmente virou, braços cruzados. Eu precisava de um plano B. Um plano B, repeti. De quê? De mim? Do seu filho. Ela revirou os olhos. Não exagera. Não foi para te machucar. Essa frase. Essa justificativa egoísta e distorcida, doeu mais do que qualquer tapa. Você seguiu em frente, eu disse, com a voz vazia. Fez uma nova família. Pegou nosso tempo, nossa confiança, e transformou tudo num plano de fuga. Ela não negou. E aí veio o golpe final. Foi até o corredor, pegou a bolsa e tirou de dentro uma pasta fina. Papéis. Documentos de divórcio. Já preenchidos. Já datados. Vou-me mudar para a casa do Dudu semana que vem, ela disse. Ele está comprando um lugar grande o bastante para mim e para Lívia. Esse nome. Lívia. A menininha que eu tinha visto no noticiário. 5 anos. Loira. Meu coração parou. Foi aí que tudo fez sentido. Uns 6 anos atrás, eu e meu filho passamos quase um ano vivendo sozinhos. Camila estava na Nova Zelândia a trabalho, mas a gente se falava o tempo todo, chamadas de vídeo quase todo dia. Isso simplesmente não bate. Camila, eu disse, mal conseguindo articular. Ela não respondeu, e nem precisava. E, no instante, tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida se despedaçou além de qualquer reconhecimento. Não falei nada, nem quando ela saiu do comodo, nem quando a porta da frente se fechou atrás dela, nem quando ouvi o carro ligar e desaparecer rua abaixo. Fiquei ali, sentado no chão da cozinha por horas, ou pelo menos pareceu. A pasta ainda estava sobre a mesa. Papéis do divórcio. Meu nome ali, digitado ao lado do dela, como se fosse só mais um formulário, mais um fim corriqueiro. Mas não havia nada de comum naquilo. Era o enterro, da nossa vida, dos nossos votos, do homem que eu achava que era. Tentei-me levantar, mas minhas pernas cederam. Me arrastei até a sala, como um bicho ferido, e desabei ao lado do sofá.
Meu peito apertava tanto que mal conseguia respirar. Acho que chorei, mas não do jeito que imaginei. Sem soluços. Só um silêncio pesado, ofegante. Aquele tipo de luto que não precisa de som para ser ensurdecedor. Ela teve um filho com ele, 5 anos atrás. O que significava que, enquanto eu fazia hora extra para pagar o aparelho do Lucas, enquanto eu planejava nossa viagem de 10 anos de casados, ela já estava com outro. Já tinha ido embora. Lívia. Aquele nome não saía da minha cabeça. Camila falava sobre querer ter um segundo filho. Dizia que não estava pronta, que precisava de tempo. Enquanto isso, dava para outro homem o que sempre me negou. Fiquei imaginando se Lívia sabia, se ela chamava ele de pai, se fazia ideia de que o homem que Camila deixou para trás ainda vivia nesta casa, revirando memórias como se fossem cicatrizes. Me senti patético, um palhaço, mas, acima de tudo, me senti vazio. Lucas desceu depois de um tempo, esfregando os olhos. Pai, me apressei em enxugar o rosto. Oi, filho. Ele me olhou por um tempo, em silêncio. Ela te contou. Assenti. Ele se sentou ao meu lado, sem dizer nada. Só ficou ali. Apoiou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequeno. Eu queria ser forte por ele, mas tudo que consegui foi sussurrar. Desculpa. Ele não disse nada. Nem precisava. Estávamos de luto pelo mesmo fantasma. Os dias seguintes passaram arrastados, como moado, lentos, pesados, sufocantes. Liguei no trabalho dizendo que estava doente, embora mal tivesse forças para falar. Lucas ficou em casa também. Não pedi. Ele simplesmente se recusou a me deixar sozinho. E, para ser sincero, eu agradeci. A gente quase não falava, mas havia um certo ritmo silencioso no nosso luto. Ele fazia torrada, eu passava o café. Sentávamos à mesa, olhando para o nada. De vez em quando, ele me lançava um olhar como se esperasse me ver quebrar de novo. Eu não quebrei. Pelo menos, não na frente dele. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, eu trancava a porta do banheiro, ligava o ventilador, e desabava. No terceiro dia, alguém bateu à porta. Era minha irmã, Carla. Estava na varanda segurando uma sacola de mercado e uma travessa de lasanha, o rosto apertado de preocupação. Eu não tinha contado nada para ela. Lucas deve ter contado. Sem dizer uma palavra, ela entrou, colocou tudo na cozinha e me abraçou. Eu não tinha ideia do quanto precisava daquilo até acontecer. Ela foi embora, perguntou baixinho. Assenti. Carla não precisou de muitos detalhes. Não naquele momento. Sempre soube me ler melhor do que qualquer um. Eu vou te ajudar a passar por isso, disse. O que for preciso. Ela olhou para o Lucas, que estava encolhido no sofá com o capuz do moletom puxado até a testa. Você também, garotão, disse, passando a mão no cabelo dele. Você não está sozinho nisso. Mais tarde naquela noite, ela fez o jantar, lavou a louça e até dobrou a roupa que eu tinha esquecido na secadora. Não tentou consertar nada, só me deu espaço para respirar. Na manhã seguinte, apareceu de novo. E depois, de novo. Trouxe mais compras, ajudou Lucas com a lição de casa, sentou comigo na varanda quando eu não conseguia dormir. Nunca me forçou a falar, mas quando eu quis, ela escutou. Sem julgamento, sem pena, só força tranquila. Eu sei que parece o fim, ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá no quintal. Mas não é, ela não te quebrou, Rafa. Só mostrou quem ela realmente é. Agora você tem a chance de descobrir quem você é de verdade. Naquela hora, eu não acreditei. Mas queria acreditar. Comecei a limpar a casa. Não só arrumar, limpeza pesada mesmo. Esfreguei os rejuntos do piso, aspirei os cantos, separei roupas antigas para doação. Tirei da parede as fotos do casamento, os sorrisos falsos que agora não significavam nada, e coloquei tudo numa caixa que rotulei como guardar, embora soubesse que nunca mais abriria. Lucas me observava trabalhando, sem saber se eu estava desabando ou me curando. Talvez fosse os dois. O passo seguinte foi mais difícil, liguei para um advogado. O nome dele era André Teixeira, amigo antigo do marido da Carla. Nos encontramos no escritório dele numa tarde de terça. Meus dedos torcendo uns aos outros enquanto eu contava tudo. A traição, a criança, a conta bancária escondida. Ele ouviu tudo com atenção, sem se abalar. Anotava, fazia perguntas com calma e firmeza. Ela te deixou emocionalmente faz tempo, ele disse. Agora quer te pagar legalmente. Mas não vamos deixar que ela reescreva a história. Assenti, com o coração acelerado. Eu não estava pronto para a guerra, mas também não podia simplesmente me render. Precisava lutar pelo Lucas, pela vida que ainda tínhamos, pelo pedaço de mim que ela não conseguiu destruir. Naquela noite, abri o arquivo no meu computador chamado Orçamento Familiar. Durante anos, fui eu quem cuidou das finanças. Ela nunca ligou para isso. E agora, isso jogava a meu favor. Imprimi tudo, cada recibo de supermercado, cada boleto do financiamento da casa, cada fim de semana em que ela gastou dinheiro dizendo que era trabalho. Montei uma pasta, com abas, etiquetas, controle, porque, quando o mundo desaba, às vezes tudo que te resta é organizar os cacos. E então, quando achei que já tinha visto tudo, Lucas bateu na porta do meu quarto. Ele estava segurando o mesmo livro, aquele que tinha mostrado à Camila quando ela apareceu com o Eduardo e a Lívia. Não te contei tudo, disse baixinho. Tem mais aqui dentro. Abri a capa e percebi que não era só um livro. Era um diário. O diário dele. Ele vinha escrevendo tudo. Anotações. Datas. Conversas que escutou. Nomes. Observações. Algumas coisas pareciam informações que nenhuma criança deveria carregar sozinha. E outras poderiam mudar tudo. Passei a noite lendo o diário do Lucas. Cada página era como uma faca, detalhes que eu tinha deixado passar, palavras que ela dizia achando que ninguém estava ouvindo. Lucas escreveu sobre o dia em que Lívia veio visitar pela primeira vez,
enquanto eu estava viajando para uma conferência escolar. Como Camila a apresentou como filha de uma amiga, e deixou que ela dormisse no quarto de hóspedes. Como Eduardo apareceu na manhã seguinte, e ela o beijou no rosto no corredor, achando que Lucas ainda dormia. Mas ele não dormia. Fechei o diário com cuidado. Minhas mãos tremiam. Na manhã seguinte, liguei para ela. Ela atendeu no terceiro toque, a voz fria. Rafael, precisamos conversar, eu disse. Não tenho tempo para mais um drama, Rafa. Arruma um tempo. Ela suspirou, como se eu fosse um incomodo. Nos encontramos numa cafeteria perto do novo apartamento dela. Chegou 20 minutos atrasada, de óculos escuros, como se precisasse se proteger da confusão que ela mesma causou. Deslizei o diário pela mesa. Ele escreveu tudo, eu disse. Cada mentira, cada visita, cada vez que você trouxe ela para dentro da nossa casa. O rosto dela tremeu, só por um instante, antes de recompor a expressão. Você não devia ficar cavando o passado. Já acabou. Não, respondi, calmo. Agora você não decide mais isso. Ela se recostou, braços cruzados. E aí? Vai brigar comigo. Para quê? Você acha que prolongar isso vai te trazer paz? Não estou prolongando, disse. Estou-te responsabilizando. Tirei uma folha dobrada do bolso do casaco. É do meu advogado. Estamos solicitando formalmente a divulgação de todos os dados financeiros. Cada conta, cada valor escondido. Você está brincando, ela disse. Mas eu não estava. E ela sabia. Deixei você viver sua mentira por tempo demais, falei, com a voz firme. Agora é minha vez de contar a verdade para o Lucas, para o juiz, para quem quiser ouvir. Camila não disse uma palavra. Só me encarou como se eu fosse alguém que ela não reconhecia mais. Talvez eu realmente fosse, porque o homem que tremia, que implorava por respostas, que ainda acreditava nela, esse já não existia. No lugar, havia alguém que não tinha mais medo de dizer a verdade, mesmo que doesse. Especialmente se doesse. O ar parecia diferente depois daquela conversa, mais leve, como se eu tivesse finalmente soltado um suspiro que prendia havia anos. Eu e Lucas entramos num novo ritmo. Só nós dois. O café da manhã era silencioso, mas aconchegante. Os deveres de casa se espalhavam pela mesa da sala. Nos fins de semana, consertávamos juntos a garagem, trocamos prateleiras antigas, pintamos as paredes. Não era só reforma, era reconquista. Fazer aquele espaço nosso. Carla continuava passando por aqui, com sacolas de compras ou só um cafezinho. Nunca forçava conversa, só deixava palavras de incentivo quando percebia que minha cabeça estava longe. Você não precisa reconstruir tudo de uma vez, ela disse uma vez. Tijolo por tijolo já é o bastante. Ela tinha razão. Fui atualizando a casa, comodo por comodo. Tirei as fotos da Camila, pintei o quarto, troquei as cortinas que ela tanto amava. Não por vingança, por necessidade. As paredes não respiravam com a memória dela em cada canto. Voltei a correr de manhã, bem cedo, antes de o bairro acordar. No começo, mal aguentava 2 quarteirões sem sentir o peito apertar. Mas dia após dia, fui indo mais longe. Não era sobre saúde, era sobre controle, movimento, avanço. No trabalho, comecei a ficar até mais tarde ajudando alunos com dificuldade. Algo que fazia anos que eu não tinha tempo para fazer. Me via neles, quietos, esforçados, só precisando que alguém acreditasse. Eu podia ser esse alguém. E Lucas voltou a rir. Essa foi a maior mudança. A risada voltou devagar, como um de gelo. Mas quando veio, iluminou a casa inteira. Numa noite, assistíamos a um filme de ficção científica antigo, e ele se encostou em mim e disse: eu gosto mais assim. Olhei para ele. Mais do que o quê? Ele deu de ombros. Do que antes. Quando ela fingia, não respondi. Só balancei a cabeça, e continuamos assistindo em silêncio. Ainda não era uma vida completa, mas era um começo. E começos trazem esperança. Algo mudou em mim naquele outono. Parei de estremecer ao ouvir o nome dela. Parei de procurar o carro dela nos estacionamentos. Parei de me perguntar o que ela estava fazendo, onde estava, ou se algum dia sentiria culpa. Porque a culpa não era mais minha para carregar. Eu tinha feito minha parte. Juntei os cacos. E agora, estava construindo algo mais forte com eles. Uma noite, depois de uma reunião de pais e mestres, fiquei para ajudar o pai de um aluno a carregar os materiais da feira de ciências até o carro. Conversamos por alguns minutos, nada profundo, só conversa leve. Depois que ele foi embora, a bibliotecária da escola, a Tati, veio até mim, sorriu. Você pareceu mais você agora há pouco, ela disse. É mesmo? Perguntei. É, ela confirmou. Menos, assombrado. Ri. Surpreso com o quanto aquilo era verdade. Passamos a conversar mais depois disso, bate-papos rápidos na sala dos professores, um café compartilhado nos dias de correção de provas. Eu não estava procurando nada, mas era bom ser visto, não como vítima, não como o cara que foi deixado, mas como um homem, um professor, um pai. Enquanto isso, Camila tentava controlar a narrativa. Contou para conhecidos que eu era amargo, controlador, que coloquei Lucas contra ela. Mas a verdade tem jeito de aparecer. As pessoas perceberam. Algumas ficaram neutras, outras me procuraram, discretamente, para pedir desculpas, por não terem percebido antes, por não terem acreditado. Eu não precisava das desculpas, mas agradecia a honestidade. Lucas continuava florescendo. Os professores mandavam elogios. Ele começou a trabalhar numa história em quadrinhos, com páginas inteiras de painéis desenhados cuidadosamente, cobrindo a mesa dele. Uma noite, espiando por cima do ombro dele, vi algo que me fez congelar. O herói usava moletom com capuz. Era igual ao Lucas. A vilã, uma mulher com batom vermelho e um sorriso falso. Não falei nada. Só passei a mão nas costas dele e disse: tá mandando muito bem, campeão. E ele era mesmo. E eu também. Porque força nem sempre grita. Às vezes,
Ela só aparece todo dia de manhã, faz o café, prepara o lanche e se recusa a permanecer quebrada. Acordei numa manhã, no fim de novembro, e percebi que fazia dias que eu não pensava nela. Não do jeito de antes, não aquele pensamento que machuca, que fica preso no peito como um nó. Ela tinha virado algo distante. Uma cicatriz, não uma ferida. Fraca, mas real. Sempre ali, mas sem sangrar mais. Naquela manhã, me olhei no espelho. Me olhei de verdade. Eu não era mais o homem que implorou para ela ficar, que ficou parado enquanto ela me entregava os papéis do divórcio como quem entrega um recibo. Aquele homem tinha sido desmontado. E no lugar, alguém mais enxuto, mais atento, mais honesto. A dor tem esse dom de mostrar quem você é, de verdade, por baixo de tudo que era cômodo. Eu achava que a minha força vinha de segurar um casamento em pedaços. Agora entendo, força real vem de abrir mão do que nunca foi seu de verdade. Voltei a escrever, não e-mails, nem documentos de advogado, mas palavras sinceras, pensamentos, um diário como o do Lucas. Às vezes eu acordava no meio da noite, com o coração acelerado, e em vez de me perder em angústia, eu escrevia. Escrevi sobre como o luto se esconde nos cantos silenciosos da casa, sobre a diferença entre ser deixado e escolher não voltar mais, sobre como um menino de 12 anos salvou a alma do pai com um caderno cheio de verdades. E, aos poucos, algo inesperado aconteceu. Eu perdoei ela, não por ela, por mim. Perdoei a versão dela que um dia amei. Perdoei o homem que fui por confiar demais. Perdoei os anos que entreguei e que nunca mais voltam. Porque a raiva é uma corrente, e eu decidi parar de arrastá-la. A audiência final aconteceu no fim de novembro. O clima estava calmo, contido, como se até o ar ao nosso redor compreendesse a importância daquele silêncio. Camila estava sentada do outro lado da sala, de blazer cinza, olhos frios, lábios fechados. Não me olhou uma única vez. Talvez não conseguisse. Talvez só não quisesse. Eduardo não estava lá. Lívia também não. Só os advogados, um juiz cansado, e 17 anos de silêncio entre nós. A decisão foi simples. Divisão dos bens. Guarda exclusiva do Lucas ficou comigo. A pedido dele pensão suspensa. Lucas não queria o dinheiro dela. Só queria distância. Camila assinou depressa, como se fosse mais uma tarefa da agenda. Eu levei meu tempo. Li cada linha antes de encostar a caneta no papel. Não por dúvida, mas porque eu sabia. Aquilo não era apenas um fim. Era minha permissão para começar de novo. Quando saímos do prédio, Lucas estava encostado no carro. Me olhou em silêncio por alguns segundos. Acabou? Ele perguntou. Assenti. Ele não sorriu, mas parecia mais leve. Como se algo tivesse finalmente saído do ar entre nós. Voltamos para casa em silêncio. Um silêncio bom, tranquilo. Naquela noite, pedimos pizza e assistimos a um dos filmes antigos que amávamos, antes de tudo desmoronar. No meio do filme, Lucas virou para mim e disse: "Você está diferente." Parei. Para melhor ou pior, ele pensou. Mais forte. Na manhã seguinte, guardei a cópia final do divórcio numa gaveta e tranquei. Não porque eu queria esconder, mas porque não precisava mais olhar para aquilo. Estava feito. A guerra tinha acabado. E eu tinha sobrevivido, não como o homem que ela deixou, mas como o homem que eu me tornei. Às vezes, me sento na varanda de manhã cedo, com uma caneca de café entre as mãos, e penso na versão de mim que existia um ano atrás. O homem que teria feito qualquer coisa para manter a família de pé. O homem que achava que lealdade era o suficiente para assegurar um casamento. O homem que não enxergou as rachaduras até tudo ruir. Eu não odeio esse homem. Sinto pena dele, mas também admiro, porque ele continua gentil, mesmo quando o mundo ao redor endureceu. Porque quando tudo desmoronou, ele não se tornou cruel. Ele se tornou verdadeiro. Camila se foi. Mora em alguma casa do outro lado da cidade com um homem que ela escolheu em segredo. Eu não me pergunto mais o que ela anda fazendo. Não preciso. As escolhas foram dela. E as minhas também. Lucas está florescendo. A risada dele preenche a casa. Os desenhos agora estão emoldurados nas paredes. Ele cresceu. Está mais maduro. Um pouco menos inocente, mas muito mais corajoso. Vejo pedaços de mim nele. Não do homem destruído, mas do homem reconstruído. A versão que lutei para ser. E essa é a verdade que ninguém conta sobre a traição. Ela pode te corroer por dentro. Ou pode revelar a estrutura de algo mais forte. Eu não venci do jeito que muita gente imagina. Não me vinguei. Não destruí a vida dela, mas reconstruí a minha. Protegi meu filho. E descobri quem eu realmente era quando tudo mais foi tirado de mim. Essa é a verdadeira vitória. Não nos tribunais, nem nas assinaturas, nem nos acordos, mas no silêncio, na força, na escolha de viver em paz e mantê-la. Ela foi embora, mas eu fiquei de pé, e sempre vou ficar.